O pessoal fala assim, ó, a China é igual ao Japão. Basicamente é um modelo asiático que se exauriu, e quando esse modelo asiático se exaure, você passa por esse período moribundo, né, que é um período japonês, ou que pode ser um período que a Coreia entre nele também, com a demografia muito ruim. Mas é o clássico modelo asiático. Qual é o modelo asiático? Você primeiro tem que acertar a agricultura, né, porque você tem que alimentar a população como um mínimo, né? Então todo país asiático passou por primeiro ajustando a agricultura, aí você gera um acidente via agricultura que você permite que as pessoas comecem a poupar nas cidades, e você fecha todo o sistema financeiro para que você financie infraestrutura e financie indústria. A indústria tem que ir para exportação para gerar divisa, para manter essa máquina rodando, de investimento na indústria, na infraestrutura, né, e a máquina de educação funcionando, até que você chega no ponto de que a próxima ponte não é tão produtiva quanto a anterior, a próxima fábrica já não é tão produtiva como a fábrica anterior, e você chega num ponto de retornos marginais decrescentes, e aquele modelo, no momento ou outro, termina, porque o que você fez durante todo esse processo foi tentar cercear o consumo interno para jogar toda a capacidade financeira na capacidade fabril e na capacidade de infraestrutura. É assim que termina, e você nunca consegue transferir isso para consumo. Na verdade, esse modelo, se você parar para pensar, é os Estados Unidos da década de 30 também. A gente fala que é asiático, mas não, os Estados Unidos se industrializou ali, começou ali com tudo ali, Carnegie, Vanderbilt, no final do século XX, aí passa por um momento fantástico de crescimento, você tem os Roaring Twenties, né, a Belle Époque, a coisa fantástica dos anos 20, e termina numa grande crise em 1930, onde você tem que reajustar tudo novamente para começar o processo. O Brasil passou por isso, o Brasil foi o tigre brasileiro, né, o tigre sul-americano de pós-segunda guerra até 1980, e bateu num modelo que não funcionava mais. O Japão bateu no modelo que não funcionava mais. A pergunta é a seguinte: a China bateu no modelo que não funcionava mais, sim ou não? Eu acho que essa pergunta é razoavelmente entendida no mercado, tá? Até aqui. A gente fez uma coisa diferente. A gente disse assim, será que a China não parece mais a Rússia? Por quê? Porque o que aconteceu? A Rússia, quando você quebrou o muro de Berlim e começou a integrar a Rússia no mercado global, cara, o crescimento foi bem significativo. Tá? A Rússia passou por um bom período de entrada no mercado global, integração, e essa integração, o capitalismo entrando na Rússia, gerou um período muito bom de crescimento até mais ou menos 2010. Tá? Crédito crescia, tá? Você tinha pegar todo o catch-up, né, de tecnologia para que você invista internamente e faça sua economia mais produtiva. 2010, né, Vladimir Putin já consolidado no poder, e em algum momento pensa o seguinte, olha só, eu vou esbarrar em questões geopolíticas, eu já sei que eu vou esbarrar. Então o que ele sabia? Sabia que esbarrar em Crimeia, sabia que esbarrar em Ucrânia, que em algum momento ele ia querer aqueles dois territórios. Para fazer isso, o que você precisa? Você precisa criar um war chest, você precisa criar um bolsão, né, de segurança para que você possa sobreviver sanções que você sabe que você vai viver. Então a Rússia, o que acontece depois de 2010? Desacelera o crescimento dramaticamente, começa a restringir crédito interno, começa a formar reservas e começa a substituir a sua economia de forma que, em caso de sanções, a Rússia consiga sobreviver. E aí parte para a questão geopolítica, problema geopolítico. A China está exatamente nessa fase. Por que eu estou falando isso? Porque a gente entendeu até aqui o problema do modelo. O modelo, ele, na verdade, não é um modelo que falhou. É um modelo que funcionou pra caramba, velho. Você tirou o pessoal da miséria absoluta, e pegou e botou uma renda per capita maior do que o brasileiro médio. 1,5 bilhão de pessoas com renda per capita melhor que o brasileiro médio. O modelo funcionou, só que o modelo se exauriu. Só que o partido olhou e disse assim, cara, o que aconteceu? Por que esse modelo se exauriu? Vamos pensar. Você começou a ter retornos marginais decrescentes de infraestrutura e de instalação fabril, tá? Dentro do contexto, desse contexto. Represa todo o financeiro e investe nessas áreas. Quando esse retorno ficou marginalmente decrescente, o que sempre acontece é que você vai para a especulação imobiliária. Tá? Pega todos os exemplos asiáticos, em algum momento começa a ir especulação imobiliária. Cara, essa especulação imobiliária gerou o seguinte problema. Como você não queria entrar em estresse econômico, você reincentivava cada problema econômico que acontecia, você reincentivava esse setor. Você entrava reincentivando, até o ponto que, cara, você pergunta o seguinte, para que serve o cara comprar a quinta casa, o quinto apartamento que ele vai fechar? Que nem alugar, muitas vezes, é alugado esse apartamento, eles fecham. Tá? Aí o cara disse assim, olha só, tá muito caro ter filho na China, extremamente caro ter filho na China. Liberaram a policy de one child, de uma criança só, mas o cara não tem mais filho. Por quê? Porque a casa custa caro, porque a educação custa caro, porque a saúde custa caro, porque tudo custa caro. Então você tem um problema, você tem que pensar o seguinte, população para cima é exponencial. Tá? Você sabe disso. A gente vai de 100 milhões para 1 bilhão para 8 bilhões razoavelmente rápido num processo exponencial. Só que você tem que levar para baixo exponencial. Quando você tem 4
avós gerando uma criança, né? Porque os dois de um lado têm um filho, os dois do lado têm outro filho, e esses dois só têm um filho só, esse processo exponencial para baixo da população cai muito rápido. Tá que a Coreia está chegando nesse ponto também, que a situação da Coreia parece até mais dramática que da China. O cara diz, eu tenho que mudar esse sistema. Vamos parar de fazer essa ciranda e vamos começar a fazer o certo? O certo é, eu tenho que reduzir custo de educação, saúde, casa, e eu tenho que investir em novas tecnologias ao redor, que vão me permitir competir com os Estados Unidos, com o resto do mundo. Sabe o que você faz? Aí ele atacou as empresas de property, quebraram. Atacaram as empresas de saúde e educação na bolsa, quebraram. Quebraram, tipo assim, sofreram bastante. Atacaram as empresas de tecnologia na bolsa, sofreram bastante. A China é um país em que cresce, nos números oficiais, 5% real por ano. E o número que você vê na bolsa de lucro nominal é 0 de crescimento em 10 anos. Alguma coisa está errada, concorda comigo? Você não pode crescer nominalmente, real, uma economia 5%, bota mais 2% de inflação aí, dá 7% nominal. E o juro e o lucro crescer 0 por uma década. Alguma coisa está errada, um dos dois números estão errados e a gente sabe que não é o de lucros, tá? Então, olha só, você sabe a brincadeira do Stalin, né? Diz que o Stalin tinha 3 números que ele recebia dos estatísticos dele. Primeiro, os números que eram verdade. Segundo, preparavam 3 números. Primeiro, os que sabiam que era verdade. Segundo, o para mostrar para a população. E terceiro, para mostrar para o Stalin. Que não podia ser nem o que era verdade, porque era ruim demais, tá? E nem para a população, Que era né? muito bom. Que era muito bom. Então, se você mostrasse o real para o Stalin, você não podia sobreviver ao próximo dia. A China está mais ou menos nessa situação. Ela disse assim, olha, eu ataquei esses centros, eu danifiquei minha economia, as empresas de tecnologia, as empresas de property, eu danifiquei, então eu tenho que investir ao redor. Não investir ao redor, ela disse assim, o que eu sei fazer? Eu posso fazer carro elétrico, que eu aprendi a fazer super bem, tá? E eu tenho que fazer semicondutor. Qualquer geografia que realmente tem ambições maiores tem que saber fazer a tecnologia de semicondutor, chips de computador. Aí o que os Estados Unidos faz, olha para ela e diz assim, querido, desculpa, aqui você esbarrou no geopolítico. Igualzinho a Rússia. A Rússia não esbarrou no geopolítico, a China esbarrou no geopolítico. Diz assim, olha, aqui não. Porque você não faz nada do mundo em semicondutor que não seja americano. As pessoas dizem erroneamente que quem faz os semicondutores é a TSMC. Sim, ela fabrica os semicondutores. Mas tudo é tecnologia americana. Das máquinas, do design, do software que faz o design, é tudo tecnologia americana. Sem tecnologia americana você não faz nada. Então, os Estados Unidos chegam para a China e dizem assim, ó, aqui você não pisa. Já alguém vai chegar para a China e vai dizer, sabe esses carros elétricos que você faz maravilhosamente bem, melhor que a Tesla, com baterias fantásticas e muito mais baratos e muito melhores que os nossos? Desculpa, aqui também eles não entram, a gente vai botar algumas restrições. Tudo que a China tenta fazer agora esbarra no geopolítico. De Taiwan a semicondutores, a carros elétricos, que são as áreas que ela, na verdade, começou a canalizar os recursos da economia, esbarra no geopolítico. Então, pensa o seguinte, o teu core, você não consegue andar no momento, porque a própria te quebrou. Tá? O teu core não consegue andar porque você teve que atacar custo de saúde, custo de educação, tá? As crianças jogando muito videogame, que você atacou também, acabou atacando as empresas de tecnologia via esse mecanismo. E o que você tenta fazer ao redor para expandir, o mundo diz, olha, aqui não. Enquanto você está vendendo blusinha, eu compro as blusinhas. Mas semicondutor e carros, coisas que são importantes para a Alemanha, por exemplo, na economia dela, para os Estados Unidos, da economia dele, não, querido, aqui você não cruza. Então ela sabe que está em conflito geopolítico. O que ela espera agora para chegar? Donald Trump. Vamos supor que o Trump chegue. Tá? Tarifas, 10% de tarifas em tudo. Vai aumentar a tarifa para um lado e para o outro. Não é bom para a China. O que a China tem que fazer? Tem que fazer um bolsão de segurança, igual a Rússia fez. A China tem que passar por um processo em que ela reduz o crescimento econômico dela, para que ela forme um bolsão de segurança, para que ela possa passar por esse processo geopolítico. Que não vai ser fácil. Não vai demorar 1 ano, não vai demorar 2 anos, vai demorar uma década. Ah, mas daí quebra no meio do caminho? Não acho que não quebra, mas eu vou dizer o seguinte, com relação ao que acontece no meio do caminho, você tem que viver igual a Bíblia, igual Jesus Cristo, você tem que viver o mal de cada dia. Entendeu? Você vai ter que entender isso dia a dia. Agora, o próprio cara do PBOC, o próprio governor do PBOC já falou, isso é uma jornada que não é curta e que é necessária. Tá? Não vai ser a China de ontem. Tá? Talvez eles se reinventem, mas vai demorar. O Brasil demorou uma década perdido e até hoje não se achou. O Japão demorou mais de uma década, até hoje não se achou completamente. Tá? Não sei se a Rússia vai se encontrar novamente. E os Estados Unidos só se recuperou 20 anos depois com a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Mas por isso que é crime. Por que é crime e castigo? Porque crime e castigo é obra de Dostoiévski. E na obra de Dostoiévski, Raskolnikov comete um crime e passa o livro buscando redenção. Interessante que Raskolnikov comete o crime
dizendo basicamente que algumas pessoas podem cometer crimes, porque algumas pessoas são superiores. Coisa meio de Nietzsche, assim, né? Elas são superiores, elas podem cometer crime. Napoleão matava, por que Napoleão matava e podia matar? Porque ele era grande. Então, Raskolnikov também pensava que ele era grande, ou que poderia ser grande. E a China pensou também. A China pensou que era acima de tudo. Né? Tinha essa inevitabilidade que a China ia passar aos Estados Unidos, e hoje em dia você olha para os números e já vê que não. Vai ser muito difícil para a China passar aos Estados Unidos, primeiro por população, né? Porque entra no declínio. Segundo, porque quando você olha essas dinâmicas econômicas, não fica simples de ver uma equação que a China, em algum momento, em qualquer momento, se sobrepõe à economia norte-americana. Se botar meu dinheiro, não vai. Se quiser complementar, João, mas eu tenho uma pergunta sobre isso. Ok, deu para entender bem o que está acontecendo com o modelo econômico da China e o que a China deve fazer. Não sei se ela vai fazer isso, e acho que o meu ponto aqui é o quanto de fato isso vai ser implementado. Tem um segundo ponto. Você falou do paralelo com a Rússia. A gente está vendo aí o conflito que a Rússia já teve, já mais de um conflito, agora tem com a Ucrânia, mas já teve na região da Crimeia. E China tem Taiwan, e toda hora surge quando que vai acontecer se vai acontecer de fato algum conflito. São essas duas dúvidas que eu tenho, e a terceira, fundamental, o quanto isso impacta tomada de decisão, né? Porque o termo que acho que tem sido mais utilizado a China está exportando deflação para o mundo, né? Porque essa produção em excesso está saindo da China a um preço menor, e isso está exportando deflação. Pode ser bom até para investimentos, mesmo que seja ruim para a China, pode ser bom para o resto. Enfim, conflito bélico e impacto nos mercados. Interessante, a gente estava olhando, deixa eu dizer essa questão do impacto nos mercados, que eu acho interessantíssimo, né? Você vê como é que é louca a economia chinesa. A gente estava olhando e dizendo assim, cara, o preço do minério de ferro não cai, né? Cara, por que esse preço do minério de ferro não cai? Aí a gente resolveu estudar o negócio, olha, entra aí nesses números, vamos descobrir o que está acontecendo com o minério de ferro. E a verdade é o seguinte, cara, você vê como é que a coisa é louca, né? Você sabe que desligar o alto-forno é difícil pra caramba, tá? Eu só me lembro de desligar o alto-forno aqui quando teve o Covid, e a coisa ficou realmente feia, que desligaram o alto-forno aqui no Brasil, se eu não me engano. Mas desligar o alto-forno é muito difícil. E daí, o problema é o seguinte da China, a demografia é terrível chinesa em todos os aspectos. Falta mulher. Falta mulher em idade de casamento. Você imagina um monte de homem sem emprego, né? 25% de desemprego entre homens jovens. Você imagina o desespero que não é. Você não tem emprego, não tem perspectiva de casamento, né? E tá na China ali sob controle rígido social. Então o cara quer manter o cara empregado, não vai desligar o alto-forno, mas não tem para que usar o aço, porque grande parte, na verdade, era usado na indústria de construção, que já caiu aí substancialmente do topo. Então o que o cara faz? Começar a exportar para um monte de país de segunda linha, né? Segunda linha que eu digo, um monte de país secundário, enfiando aço nos caras, e dumping aço nos caras. Tanto é que você olhar o preço do aço no Brasil e olhar o que aconteceu com as siderúrgicas brasileiras, está um desastre. Porque a China está jogando aço a qualquer preço, com margem negativa nas siderúrgicas, para manter a coisa inventada. Então é muito difícil você entender o que são os efeitos, a não ser que você decomponha esses efeitos um a um. O que aconteceu com o minério de ferro? O cara não quer deixar cair porque continua essa produção de aço. Até quando eles vão conseguir fazer isso, eu não sei, né? Mas a irracionalidade pode demorar por mais tempo, porque você pode permanecer solvente no seu trade, né? Eu acho que equities, cara, é o seguinte, a gente destrinchou as equities chinesas bem, tá? Abriu ali todo o subsetor, olhou um para um. Cara, tem que ser quase ali vou voltar para a Bíblia, né? Homem de pouca fé, porque duvidaste. Você tem que ter fé, velho. Para você botar o pé na equity chinesa, comprar aquelas empresas de tecnologia, comprar aqueles bancos, cara, comprar banco chinês, que tudo bem, trade a 0.3 times book, mas, cara, você tem que estar muita fé que todos aqueles problemas não vão ser jogados em cima daqueles bancos. Então, é um ato de fé, tá? Você comprar equity chinesa. Então, bota a equity chinesa pro lado. Aí, pro Brasil, cara, não acho que vão comprar menos soja, não acho que vão comprar menos milho. Eu acho que o Brasil vai... eu acho que a China, pro Brasil, pra China afetar o Brasil, a China tem que ser um desastre. Eu não acho que a China vai ser um desastre. Eu acho que a China simplesmente é um modelo ex-growth. É um modelo que seus melhores dias estão por trás dele e vai ter que ser reinventado com o tempo. Por exemplo, carro elétrico, a gente acertou até o vendido em Tesla, a gente errou o comprado na BYD. Mas por que a gente errou o comprado da BYD? Porque a gente não esperava que a overcapacity, né, que a sobrecapacidade fosse tão grande. E, cara, os caras enfiaram a mão numa proporção tão grande que você começou a jogar preço para baixo. Por que a Tesla está do jeito que está? Porque o preço começou a cair, porque tem sobre-oferta. Então, até na indústria de ponta chinesa, que seria o carro elétrico, está difícil de investir. Então, na China a gente vive o seguinte, a gente vive o nosso mal de cada dia.
A gente olha cada dia, cada ativo, a gente sabe o efeito da China. Para equities brasileiras, a gente só pede a Deus que a China não colapse. Tá? Não entre realmente num processo mais nefasto, que eu acho que não vai entrar não, tá? A dívida é interna, os problemas são internos, os caras... É tudo uma grande ciranda, né? É tudo um grande... o veículo local é financiado pelo banco local, que é tudo uma grande ciranda, né? Em que outro dia eu estava vendo por que os NIM, a Net Interest Margin dos bancos chineses só caíam, porque só cai. E parte disso, lógico que é a mão do governo nas taxas, mas parte disso é que quando um empréstimo de juros, vamos dizer, 10 defaulta, o governo troca isso dentro do banco pelo mesmo empréstimo, só que agora com juros 5, e com uma garantia governamental em cima disso. Então, quando você vai olhando tempo depois de tempo, você está trocando dívida de juros mais altos que eram a mercado por juros subsidiados do governo dentro daquilo para que aquilo não defalte. O governo não deixa defaultar, mas dá para o banco um juros muito menor. Então, gradualmente, a NIM do banco vai sendo contraída dentro desse processo, que está longe de acabar, tá? Cara, Taiwan esquece porque não tem... Você imagina o seguinte, olha só, a Rússia é totalmente autossuficiente em energia, é o suficiente em alimento, tá? E o Putin ficou anos para fazer essa autossuficiência. A Rússia quase não tem ninguém mais na Rússia. A população da Rússia é declinante. Daqui a pouco não tem mais russo, tá? Volto a dizer, demografia exponencial para baixo também. Aliás, inclusive, eu ouvi falar que o Putin faz umas festas para promover fertilidade na Rússia, porque é um problema, os homens morrem tudo cedo, tá? E não tem, dizem que os russos mentem abertamente de cuidar de criança por razões geopolíticas, tá? Então, eu acho que... A Rússia vai ter o próprio carnaval. Então. Daí você olha a situação chinesa, depende de comida de fora, depende de energia de fora, depende de tudo do exterior. Você acha que o cara vai entrar numa loucura dessa? Olha só, o Putin, cara, o cara é ex-KGB. O cara é duro na queda, duro de matar. Tá? Mas quase já mataram o cara ali. Olha só, ele estava bem, os oligarcas estavam bem da vida, viajando de iate pelo mundo, comprando clube de futebol, comprando metade de longe, estava todo mundo feliz. Aí o cara resolveu invadir a Ucrânia. Pô, os oligarcas perderam o iate, perderam o clube de futebol, perderam tudo, tá todo mundo. O pessoal deve estar chateado. A única coisa que pode derrubar o Partido Comunista Chinês é uma guerra mal sucedida. Eles não vão invadir Taiwan por isso. Eles vão fazer aquela coisa de chinês, igual fizeram com Hong Kong. Cara, me devolve Hong Kong aí. Não, mas pô, me devolve. Ficaram ali anos, cara, 100 anos esperando Hong Kong de volta até que Hong Kong voltou. E vão fazer a mesma coisa com Taiwan. Aquilo ali, cara, o que acontece? Nos próximos 10 anos a gente vai tirar a indústria de semicondutores de lá gradualmente, trazer isso de volta para o Ocidente. Tá? Os próximos 10, 15 anos vão ser isso. Tirar a TSMC de lá e levar a TSMC de volta para a Europa, para os Estados Unidos, principalmente para os Estados Unidos. No momento que você se sentir confortável, que essa capacidade está duplicada, honestamente, o que acontece com Taiwan, ninguém vai se importar. Vou ser sincero, ninguém vai se importar. Tá? E aí você pode entrar no processo de negociação e você vai chegar num acordo eventualmente. Eu não acho que seja um grande problema. Eu já vi tanta gente inteligente perguntando sobre Taiwan, sem responder essa pergunta básica. Como é que você vai invadir Taiwan se você tiver sanções à China, a China quebra no outro dia, você para o processo econômico chinês. A Rússia não, a Rússia tinha petróleo, a Rússia tinha diesel. A Rússia não tem só petróleo, tem capacidade de refino, tem diesel. A Rússia é autossuficiente em alimento, ela pode andar. O mundo, na verdade, se colocou de joelhos para a Rússia. O petróleo russo nunca deixou de sair da Rússia. O mundo teve que se ajoelhar à Rússia e dizer assim, cara, não, eu não posso ver sem teu petróleo. Eu vou botar sanção, mas é para inglês ver. O petróleo vai continuar andando. Não vai, cara. A China não vai fazer isso. Você respondeu as perguntas, querido? Respondeu quase todas. Só tem uma, mas antes eu queria... Eu acho que eu não sabia responder. Queria só saber se o João quer fazer algum comentário sobre... Eu concordo. O que eu acho mais engraçado é que quando você olha, especialmente lá fora, né, a todo momento, você tem alguém procurando um caminho para justificar o investimento na China nesse momento mais difícil, né? Então, ano passado a gente teve lá o call da Gavco. Foi um call que reverberou em todo lugar. Era o call das commodities, o call da grana do chinês que não está, vamos dizer, não está ali dentro da China mesmo, né? Mas que tem os seus recursos fluindo pelo Sudeste Asiático. E que esse cara, ele deveria, de certa forma, trazer esse dinheiro para dentro. A China até tentou, né? Fazendo as empresas levar o dinheiro de volta para casa para comprar bolsa. Bom, esse call do ano passado foi engraçado porque ele puxou as ações para cima e tudo voltou para baixo.
E agora a gente começa a ver de novo um pouco essa leitura de que pode ter uma reação por conta dos estímulos infinitos do governo chinês, enfim. E a gente começa a ver aquela virada de chave ali de alguns gestores lá de fora começando a colocar o pezinho de novo em China, mas é tudo aquele dinheiro que entra e amanhã tá de Eu já volta comprei na estopei conta. China 3 vezes nos últimos 3 meses. Lógico que eu quero um rally. Quem é que não quer um rally? Quem não de quer? China? Quem Isso não aí. quer, cara? Eu quero ativo amassado, se for rally alto, eu tô doido pra que eu rally. Mas, infelizmente, estopei 3 vezes. É verdade. E é muito legal também, porque se você pega as commodities principais, elas anteciparam até essa dinâmica ruim de China, né? Pega lá o lítio, que a gente tá falando de carro elétrico. O lítio desabou um absurdo. O ano passado, né? Atrasado, já vem numa dinâmica muito ruim, né? Então, assim, você percebe que tem alguma coisa que tá disfuncional nessa cadeia mesmo, né? Alguma coisa muito, vamos dizer, que atravanca mesmo a economia por lá.